Olá, bom dia. Pontualmente 8 horas aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 13 de dezembro de 2021, portanto o ano, estamos no final, está chegando o final do ano, é hora da gente avaliar a nossa correria de janeiro até aqui, ver quais são as expectativas, corrigir rumos, iniciar um ano com novos, né, se não com novos propósitos, mas pelo menos com os propósitos readequados à nova conjuntura, ao novo ano, às novas tarefas, aos nossos objetivos. Eu passei essa semana toda provocando pelo Instagram, nos posts, o debate sobre se política é profissão ou se política é missão. Eu coloquei enquetes, né, por 2 dias, e o resultado de política profissão foi exatos 30%, em 70% que política não é profissão. Depois, no outro dia, eu repliquei o card perguntando se política era missão e foi exatamente o oposto, 70% dizendo que política era missão e 30% profissão. Para aqueles que, se fosse uma campanha eleitoral, diria que foi uma lavada 70-30. Mas do ponto de vista da perspectiva da observação ou da prática, 30% é um número razoável para aqueles que acreditam que política é profissão e não missão. Eu costumo colocar nas consultorias, quando sou chamado a dar treinamento para algum candidato, para a equipe, eu costumo dizer que as pessoas que estão nessa atividade têm que se considerar profissionais. E agora vamos um pouco à definição do que é ser profissional e o que é ser amador, para a gente poder ter alguns elementos para discutir do ponto de vista objetivo da linguagem, da postura, entender o que significa dizer eu sou um profissional ou eu sou um amador, né, para que a gente tenha clareza desse objetivo e também da perspectiva da dominação que a elite sempre teve sobre o povo, e a política sempre foi uma prática, aliás, a política sempre foi uma prática da elite brasileira ou da elite no mundo. Né? A política não é uma prática popular, costumeiramente ela não é uma prática popular, ela não é das camadas menos abastecidas, enfim, das camadas mais populares, melhor dizendo isso. Portanto, vamos lá. Vamos começar pelo amador. Né? O que é o ser amador? Vamos lá no dicionário. Diz que amador é quem tem amor a alguma coisa ou amante. Né? Não é o cara que ama a dor. É o cara que ama alguma coisa que é um amante. Né? Aquele que gosta muito de alguma coisa, um amante, um apreciador, um entusiasta. Essa é a definição do amador. É usado também de forma pejorativa para aquele que é uma coisa mal feita profissionalmente. Mas amadorismo é o desempenho de uma atividade por prazer e não visando a subsistência do praticante, não assumindo nesta condição compromisso com a prestação de serviço. Ou seja, o amador é aquele que ele gosta de fazer uma atividade, né? Ele faz por prazer, não visando lucro, não visando o retorno financeiro. Esse é o amador, né? Aquele que faz por prazer, que faz por amar, que faz por gostar, que faz, enfim, né? É um hobby, né? Ele faz isso, ele tem uma outra atividade que o mantém, que lhe dá sustentação, e faz essa outra atividade, ou esportiva, ou hobby, né? Enfim, ele faz alguma coisa por prazer, porque isso lhe está trazendo benefícios do ponto de vista pessoal, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista cultural. Isso é ser amador. Agora vamos lá, vamos definir o que é ser
profissional. Profissional, a palavra é relativa à profissão, próprio de determinada profissão, e agora vamos à definição da palavra profissional. Um profissional é um membro de uma profissão ou qualquer pessoa que ganha a vida com uma determinada atividade profissional. Portanto, vamos aqui. Uma pessoa que ganha a vida com determinada atividade profissional. Esse é a grande questão que eu trago para a política, dizendo que política é profissão. Porque, veja, a maioria, você conhece algum político com mandato, que ele exerça uma outra atividade para sua subsistência? Vamos lá, pega um médico que você conheça aí na sua cidade. Esse médico, ele sobrevive da atividade médica ou ele sobrevive da atividade política? Você pode até ver algum político médico dizer, não, ontem eu operei, ontem eu atendi uma cliente, mas ele faz isso como por amor a essa atividade. Ele faz isso por hobby, ele faz isso por prazer. Ele não faz isso para a condição da subsistência, certo? Portanto, no caso de um médico político, ele exerce a atividade médica como amadora e a atividade política como a profissional. Porque ele ama a medicina, ele gosta da medicina, mas ele não subsiste, ele não vive da medicina depois que ele tem um mandato político chegado até a ele. Bem, mas tem advogados? Bem, advogado, primeiro, depois que ele chega na função pública, depois que ele tem mandato, ele não pode exercer advocacia. A carteira de OAB dele é suspensa. Portanto, ele passa a ser um advogado político ou um político advogado, mas ele não pode assinar nenhuma petição, nenhuma ação ele não pode desenvolver. Mas tem professores continuam dando aula? Vamos analisar a questão do professor. Ele tem que dar 40 horas, dependendo da legislação do local, ou 20 horas, ou dedicação exclusiva. Se ele é dedicação exclusiva, ele tem que pedir licença para ele poder exercer o parlamento. Portanto, ele deixa de ser um professor e passa a ser um político. A principal atividade dele, que vai mantê-lo financeiramente, será a atividade política. Ele pode dar aula inaugural, ele pode dar aula magna, ele pode dar um monte de aulas, mas ele vai fazer isso como um amador. Ele vai fazer isso como um hobby. Ele não vai ter nessa profissão a sua principal fonte de renda, certo? Bem, chegamos então nessa análise de que a política, se ela for a sua principal atividade econômica, se ela vai trazer a subsistência para a sua vida, ela é uma atividade que você exerce de forma profissional, correto? Bem, mas agora vamos lá. E o que é missão? Missão, vamos fazer um paralelo aí, pode ser o hobby. Você tem como missão atender as pessoas. Você tem como missão se dedicar a ajudar as pessoas a se organizar. Você tem como missão estender a mão para os menos favorecidos. Você se indigna com a pobreza. Mas isso você não faz de maneira amadora. Se você quiser fazer filantropia, se você quiser ajudar as pessoas, você tem que ajudar de forma profissional. Você tem que se organizar, você tem que buscar recursos, você tem que distribuir, tem que ter a logística, você tem que ter as pessoas que colaboram, você tem que ter a coleta de material, Tudo isso depende de uma logística, de uma estrutura, de uma organização. E se você fizer isso como sua principal atividade no dia a dia, você passa a fazer isso de forma
profissional. Ah, mas eu não busco minha subsistência nisso. Bem, você tem que buscar sua subsistência de alguma fonte. Ou você tem uma aposentadoria, ou você tem renda, ou você tem muito dinheiro, ou você acaba captando junto com isso a sua subsistência. E se você faz isso, se essa é a sua principal atividade, você faz isso de forma profissional, certo? Portanto, distinguimos aí o que é ser profissional e o que é ser amador. Vamos recapitular. O profissional é aquele que tem na atividade exercida a sua principal fonte de renda, a sua subsistência e que você dedica-se a ela continuamente. O amador é aquele que faz por prazer, que faz buscando a atividade lúdica, que faz por manutenção de saúde, que faz por hobby, que é a segunda ou terceira atividade que ele exerce e não busca nela a sua subsistência. Isso é ser amador e isso é ser profissional. Vamos para a política. Por que na política a gente tem muita resistência a entrar na política? Vamos entender um pouco o nosso lado cultural. A política não é uma atividade popular, não é uma atividade das camadas mais baixas da nossa sociedade. A elite do nosso país sempre incutiu na nossa cabeça de que política é coisa, ou é coisa de ladrão e de bandido, ou é uma coisa superior que é preciso ter muita habilidade, muita sabedoria, muito dinheiro para exercê-la. E isso sempre levou uma certa dificuldade do nosso povo, das camadas mais simples da nossa sociedade, de assumir a política como uma profissão, de buscar isso como uma atividade principal da sua subsistência. É muito melhor para a nossa elite que nós tenhamos cultural de subjugar o nosso povo. Porque desse nosso povo, eu vou desligar aqui a internet do notebook para ver se para de cair a nossa conexão. Por que é que a nossa elite incute esse tipo de ideia? Porque se a gente não participa, se a maioria do povo não participa, os mandatos eleitorais ficam na mão da elite. E aonde é que se decide aonde vai a próxima indústria, como é que vai ser a próxima rodovia, aonde vai ser construída a próxima escola, aonde vai ser construído o posto de saúde, quem é que vai vender o terreno para essas organizações? É a elite. Quem tem a infraestrutura para ser vendida, para ser trocada, para ser, enfim, para ser organizada, é a elite. Porque quem decide onde vai uma indústria? Quem tem o terreno e o governo. Aonde vai uma escola? Quem tem o terreno e o governo. Aonde vai um posto de saúde? Quem tem o terreno e o governo. Você que mora na periferia, você não tem terreno para doar, certo? Esse é só um episódio. Portanto, se o povo não participa, a decisão fica com a elite. Agora vamos analisar se política é uma coisa profissional. Se você for ver no dicionário, você vai ver lá que profissional é uma pessoa qualificada, que é uma pessoa diplomada, que é uma pessoa com experiência na área. Se é uma pessoa qualificada, você tem que se qualificar para fazer política. O que é se qualificar? Você tem que ter empatia, você tem que saber se relacionar, você tem que saber conversar, você tem que saber discursar, você tem que saber organizar, você tem que saber como funcionam as condições políticas e as atividades políticas, você tem que saber como funciona um partido político, você tem que saber das relações da sociedade, como é que elas se intercalam, como é que elas se organizam, quais são os interesses das diversas categorias profissionais, das diversas classes sociais ao seu redor. Portanto, você precisa ser muito profissional para você se qualificar para você ter um mandato. Se você precisa de diploma político, eu diria que o diploma político vem pela história, pelo tempo de dedicação, pelo que você produz, pelo que você faz, pelo que você apresenta.
Isso é você você ser profissional. Portanto, um médico ele só se torna um profissional depois de anos de prática. Um advogado só se torna profissional depois de 5, 6 anos de faculdade, depois de anos de atividade. E por que um político vai continuar sendo amador depois de 15, 20, 30 anos de atividade, sendo que a sua principal subsistência é a política? Portanto, política, meus amigos, é profissão. Política é profissão. E enquanto nós, trabalhadores, continuarmos achando que política é missão, a gente vai continuar brigando, achando que o salário do político é grande, é muito, mas quando nós chegamos lá, a gente não faz nada para mudar. Sabe por quê? Porque para você chegar aqui na capital, onde tem 29 vereadores, numa população de 700 mil eleitores praticamente que nós temos, são 29 de 700 mil. É mais concorrido que qualquer vaga de curso de medicina, é concorrido de qualquer vaga, mais concorrido que qualquer vaga de juiz. Enfim, é uma concorrência enorme e você tem que ter uma vida enorme prestada ou você tem que ter um investimento muito grande para você fazer, para você chegar num desses 29 cargos. E aí quando você chega, você não quer mudar porque você acha que você mereceu. Portanto, política encare como profissão. Como missão, você não cuida de você, você não investe, e como todos os políticos que entram como missão é de um mandato. Ele não consegue cumprir aquilo que veio fazer, não consegue cumprir as promessas que fez, e é só de um mandato. Todo aquele que encara como profissional, ele vai fazer as reservas de 30, 30, 30, 10. Esse 30, 30, 30, 10 é uma técnica que eu não me lembro em que curso que eu fiz, que você tem 30% do seu orçamento você tira para sua subsistência, 30% para você reaplicar na atividade, 30% você tem como poupança para você guardar para aplicações futuras e 10% para atividades conjunturais, para algumas coisas que você precisa fazer. Portanto, eu não defini isso aqui muito bem, faz muito tempo que eu fiz esse treinamento, mas é assim que você define se você for profissional. Você tira 30% para você se manter, 30% para você para você manter a máquina, para você cobrir a máquina, 30% para reinvestir e 10% para atividades conjunturais. Portanto, política é profissão. E vamos encarar como profissão. Mas eu não quero ser um profissional da política, eu quero entrar porque eu preciso ajudar as pessoas. Tudo bem, mas você precisa se organizar, você precisa treinar, você precisa planejar, você precisa se qualificar. Dê o nome que você quiser a isso. Eu dou isso a ser profissional, tá certo? Obrigado. Essa semana a gente vai começar a discutir, nos preparar para o ano que vem, para lançamentos, para a gente fazer lançamento de ferramentas que a gente tem discutido na internet, mas a gente vai começar a voltar à discussão da pré-campanha como profissional, certo? Se você quiser ser um profissional da política, continue me seguindo. Se você quiser se organizar, se você quiser se planejar, se você quiser entender melhor, siga-me no Instagram, tá certo? Um beijo, um abraço no coração e até a próxima segunda-feira.